O que você debate com os jovens que mais te incomoda? Ou seja, eu tô sendo chamado de velho, claramente. Internacionais primeiro. Barcelona do Pep Guardiola, clássico. O Bayern do Pep Guardiola também, absolutamente dominante na Bundesliga, por mais que não tenha vencido uma Champions. O Napoli de Diego Armando Maradona, careca e alemão. O Milan dos holandeses e a Inter dos alemães. Estou falando dos times históricos de Milan e Inter no início da década de 1990. Então o Milan do Ruud Gullit, Van Basten e do Frank Rijkaard e a Internazionale do Matheus, do Ruud Völler e do Andreas Brehme. E por fim o Boca Juniors do Carlos Bianchi. Times nacionais agora. São Paulo, bicampeão da Libertadores e do Mundo, comandado pelo Tele Santana. Palmeiras da era Parmalat, o time do bicampeonato brasileiro de 93 e 94. Grêmio, campeão da Libertadores de 95. Não foi um time brilhante, naquela ideia de um futebol mais bonito, bem jogado, mas para minha geração, uma baita equipe marcante. O Vasco, campeão da Libertadores em 98, uma das equipes mais sensacionais, mais técnicas que eu vi jogar. O Corinthians, bicampeão brasileiro de 98 e 99. Para mim, o melhor time do Corinthians em todos os tempos. E o Flamengo, comandado pelo Jorge Jesus. O Real Madrid dos Galácticos, uma equipe que ganhou muito menos do que se imaginava, ganhou muito menos do que o potencial daqueles jogadores projetava. Tem até um livro sensacional sobre esse período, Anjos Brancos. Vale a pena, é muito bom, retrata bem esse período dos Galácticos. E a seleção brasileira da Copa de 2006, do quadrado mágico, que não funcionou. Todo mundo fala da seleção de 2006 com saudosismo. Ah, aquela seleção era cheia de craques. Jamais foi um time de futebol. Jamais foi um time de futebol. Então, Ronaldo, Adriano, Kaká e Ronaldinho, 4 jogadores excepcionais, mas que juntos na seleção não funcionaram sob o comando do Parreira nesse Mundial. Me veio à cabeça um Michael Ballack, meia alemão, vice-campeão do mundo em 2002 com a Alemanha, jogador marcante para o futebol alemão, mas para mim bastante superestimado. Para mim, um time subestimado e consequentemente alguns jogadores subestimados dessa equipe, o Guarani de 1994. Timaço, um time que ficou conhecido até pela canção da torcida, né? Não é mole não, é Djalminha, Amoroso e Luizão. Mas é curioso que os três juntos jogaram muito pouco, porque o Djalminha é negociado, o Amoroso também se machuca na reta final daquele Campeonato Brasileiro, desfalque importantíssimo nas semifinais contra o Palmeiras, mas foi um time encantador. E aí, Djalminha, Amoroso e Luizão. Djalminha era craque de bola, marcou época no Deportivo, um jogador técnico demais, como a gente não vê hoje em dia. O Amoroso, excepcional, uma pena que as lesões não lhe permitiram uma sequência maior na seleção brasileira também, para jogar uma Copa do Mundo, porque o Amoroso foi um dos grandes atacantes da sua geração. E o Luizão ao menos ganhou uma Copa com o Brasil, sendo importante na classificação. O Luizão talvez tenha até mais reconhecimento pela conquista do Mundial e pela importância dele nas eliminatórias. E foi definitivamente um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro nessas últimas décadas. Para mim, nada é maior do que uma Copa do Mundo. Nada. Separei 2 jogos, na verdade, que mais me irritaram. E quando eu falo que mais me irritaram, é porque eu tava torcendo pro time que perdeu. Nigéria 1, Itália 2, oitavas de final da Copa de 94. A Monique faz 1-0 para a seleção nigeriana aos 26 minutos do primeiro tempo. A Nigéria cria várias oportunidades, tem a chance de fazer o segundo gol, de matar o jogo. Roberto Baggio empata aos 44 minutos do segundo tempo e na prorrogação, aos 11 minutos do primeiro tempo, ele faz o segundo gol, classificando a seleção italiana. Tinha 13 anos de idade, torci demais para a Nigéria nessa partida pelo futebol que aquela equipe jogava, DJ Okocha arrebentando naquele Mundial. E um outro jogo marcante de Copa também, em 98, também oitavas de final, uma derrota marcante para um país inteiro. Estou falando de França 1, Paraguai 0, gol de ouro marcado pelo Laurent Blanc aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação. Uma defesa fortíssima que tinha o Chilavert também no gol, a defesa do Paraguai era muito forte, resistiu bravamente à pressão da França até o finalzinho da prorrogação, quando perdeu com um gol de ouro marcado pelo Laurent Blanc. Esse dia eu fiquei sentido com a derrota do Paraguai.
seleção brasileira da minha infância. 15 de julho de 1991, eu tinha 10 anos. Naquele dia, o Brasil enfrentou o Equador na última partida da fase de grupos da Copa América, precisando vencer por 2 gols de diferença. Era a equipe comandada pelo Paulo Roberto Falcão. Fez 1 a 0 com o Mazinho aos 8 minutos, tomou um empate aos 12 com o Carlos Munhoz. O Márcio Santos fez de cabeça aos 9 do segundo tempo. E aí, isso é muito marcante para mim, o Luiz Henrique, aos 44 do segundo tempo, meia do Bahia, faz o gol da classificação do Brasil. E eu lembro de estar em casa assistindo, sozinho assim na sala, e na hora que saiu o gol, eu tava com uma almofada na mão, joguei pra cima assim, da comemoração, acertei minha coleção de latinha, caiu um monte de latinha em cima. Mas esse jogo foi muito marcante pra mim na alegria. Foram muitas, mas eu jamais parti pra ignorância, jamais briguei fisicamente com alguém por causa de futebol. No início de carreira eu também perdi a cabeça muitas vezes, entrava em discussões bobas até, ficava pilhado. O pessoal até brinca que a veia aqui, ó, salta quando eu fico nervoso. Hoje em dia mais experiente, mais tranquilo, mais ponderado também. Aí eu já entro na discussão de uma maneira mais razoável. Tem um específico. A vaca foi para o brejo, literalmente. Eu fico imaginando a coitadinha da vaca andando, entrando no brejo, atolando, ficando presa lá. E aí eu me pergunto, o que isso aí tem a ver com futebol? O pessoal usa demais o literalmente, de maneira muito errada. Então a vaca foi para o brejo, literalmente, quer dizer que uma vaca entrou num brejo de verdade. Enfim, um detalhe bobo, eu sei, mas é uma coisa que me irrita isso daí. Além disso, me incomoda demais o achismo no futebol. Opinião é uma coisa, achismo é o torcedor na arquibancada, é o torcedor na rua. Quem trabalha com futebol tem a obrigação de se especializar. Eu mesmo sou formado em jornalismo e fui buscar cursos de especialização em futebol para ter condições de ser comentarista de futebol, de analisar futebol. Então o achismo me incomoda demais também. Eu costumo falar que eu gostaria muito de ter uma aula com o Pep Guardiola e sentar em um bar com o Jürgen Klopp. Não sei, porque eu acho que nas grandes entrevistas das quais eu já participei, jamais deixei de fazer alguma pergunta por receio, temor ou qualquer outro fator. Então acho que tudo que eu sempre quis perguntar em entrevistas programadas, eu perguntei. A falta de perspectiva histórica nas discussões, principalmente de listas de melhores do mundo. A gente está falando sobre maiores e melhores, né? Melhores jogadores de futebol. É evidente que com toda a preparação física, evolução do jogo, evolução da ciência, do esporte, os atletas hoje, os jogadores, são melhores do que no passado. Por isso que eu gosto mais de usar os termos maiores, para ter justamente uma perspectiva histórica de cada um. A relevância, a importância, a contribuição dos atletas para o seu respectivo tempo. E aí eu consigo fazer lista de melhores do mundo e trazer para o resultado final algo mais próximo do justo com a história do futebol. Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, Peter Schmeichel, Michel Prudhomme e Taffarel. Paulo Maldini, Gamarra, Roberto Carlos, Aldair e Franco Baresi. Maradona, Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Andrea Pirlo e eu vou colocar um volante aqui, em homenagem a Arnaldo Ribeiro. Mauro Silva. Que jogador espetacular foi o Mauro Silva. Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Fenômeno e Hristo Stoichkov, da seleção búlgara e do Barça, uma dupla inesquecível com Romário no Barcelona. Não estão nas ordens corretas aqui não, viu? Isso eu deixo para cada um imaginar. Qual